Olá, eu sou o professor Ricardo e essa é mais uma aula de filosofia. E na aula de hoje nós conversaremos um pouco sobre Friedrich Nietzsche, este que é um dos filósofos mais controversos, mais estudados, aquele que muitos amam e muitos odeiam. Nietzsche é um filósofo alemão que viveu entre 1844 e 1900 na Alemanha, né? Ele viveu na região chamada de Prússia, né? Era um reino da Alemanha, do Império Alemão. E o Nietzsche tem uma vida muito curiosa. Ele era filho de pai protestante, o pai do Nietzsche era um pastor luterano e ele até algum momento da sua vida já havia até pensado em se tornar também, né, pastor, né, de se tornar também um religioso cristão. Não obstante, quem já sabe alguma coisa sobre a vida do Nietzsche já o reconhece como aquele que matou Deus, né? Essa é uma expressão muito conhecida de Nietzsche, ele que é um dos maiores representantes do antirracionalismo ou do irracionalismo e do anticristianismo, né? Do pensamento contrário à religião cristã, portanto, um dos ícones do ateísmo. Hoje nós conheceremos um pouco da filosofia desse personagem, desse pensador, e a gente vai fazer umas reflexões sobre o pensamento dele, tanto do ponto de vista da ética de Nietzsche, quanto também de uma análise, né, da filosofia da teoria do conhecimento, né, e da crítica à metafísica que esse cara vai fazer. Vamos lá então, vamos conhecer Nietzsche. Bem, eu quero que você pense comigo no seguinte, você só tem essa vida para viver. E isso é um fato indelével, não há como fugir disso. Você só tem essa vida para viver. Você a viverá 1000 vezes. Por quê? Porque esta mesma vida que você leva agora retornará infinitamente. Sempre esta mesma vida. Considerando isso, você está fazendo direito? Você está levando essa vida e tornando-a bem vivida? Ou não? Você está se permitindo ser vivido por outras pessoas. Quer dizer, você é apenas massa de manobra, você é apenas um escravo. Nietzsche vai pensar dessa forma e vai dizer assim, olha, esta vida que você leva retornará milhões e milhões de vezes, porque retornará infinitamente esta mesma vida. Portanto, é esta vida que você leva agora, é a sua vida eterna. Não existe uma vida diferente desta para a qual você se elevará, para a qual você ascenderá. E toda sorte de explicações religiosas que dizem que você está somente em uma preparação para a vida verdadeira que virá depois desta, é simplesmente enganação. É uma forma de tornar as pessoas passíveis de serem manipuladas. Então, o que o Nietzsche vai fazer é destronar toda a história da filosofia, partindo do pensamento socrático platônico, que entendia no dualismo a possibilidade de ascendermos a uma vida verdadeira que somente viria depois desta. Né? E toda religião que pensa na transcendência da alma humana estariam todas incorretas. Então, Nietzsche, obviamente, que sofreu muito preconceito do ponto de vista filosófico em sua época, porque esta visão é muito radical. Mas ele próprio chega a dizer que ele é um extemporâneo, que ele é um filósofo morto, porque ele não servia àquelas pessoas de sua época. E é notável que talvez ele tivesse alguma razão nisso, por conta de ter sido um filósofo verdadeiramente lido e de interesse no século XX, né, depois da sua morte. Né? O Nietzsche, que era um gênio desde muito jovem, né, com 24 anos ele se torna catedrático na Universidade da Basileia como professor de grego antigo, né? Ele era um filólogo antes de ser um filósofo, ele era um filólogo, quer dizer, ele estudava línguas antigas. E esta sua dedicação à filologia, né, estudando aí a história da língua grega especialmente, levou ele a chegar às reflexões filosóficas de que nós falaremos adiante. Olha só, quando Nietzsche começa a estudar o que os gregos entendiam como sendo bom ou como sendo mal, ele começou a perceber que existia uma discrepância entre o sentido dessas expressões do bom e do mal, especialmente para o mundo no qual ele vivia, né, que era um mundo cristão,
protestante europeu do final do século XIX. E aí ele falou, cara, por que mudou tanto esta interpretação, esta compreensão do que é ser bom e do que é ser mal? O que ele vai fazer? Ele vai então implementar um método de análise da linguística, um método chamado de método genealógico. E aí quando ele escreve um livrinho que eu pessoalmente acho maravilhoso, que se chama Genealogia da Moral, ele vai perceber que é exatamente esta manipulação que fora realizada por um indivíduo que ele chama de sacerdote ascético, que é, na verdade, um grupo de pessoas ligadas, especialmente à religião cristã, que ao longo de um milênio, de quase 2 milênios, transformou o modo como o ser humano compreendia o que era realmente bom para o modo como o ser humano compreendia realmente o que era realmente mal. Então, o que era bom para os antigos? Era ser cavalheiresco, era ser nobre, era ser dominador, era ser pujante, era ser instintivo. Então tudo aquilo que se ligava à sensualidade, tudo aquilo que se ligava à natureza humana, né, das paixões, dos desejos, das emoções humanas, eram vistas como boas, desde que nós, obviamente, tivéssemos capacidade de fazer bom uso destas nossas paixões, desses nossos desejos. Isso era importante. E o que acontece é que após, especialmente a filosofia clássica, né, e a inserção dessa ideia de virtude, ocorre uma mudança drástica nisso, né? Os desejos, as paixões, as inclinações humanas passam a ser entendidas como fundamentalmente más e que deveriam ser negadas, que deveriam ser rejeitadas, colocadas de lado, né? E aí o ser humano então passa a buscar um acabrunhamento e uma melancolia que não são, né, no modo de entender Nietzsche, naturais humanos. Porque são frutos da compreensão humana de uma vida que é desgraçada desde o nascimento, porque a vida verdadeira se encontraria após esta vida. Então o que o Nietzsche faz? Ele vai dizer, cara, o que nós precisamos realizar é uma transvaloração, quer dizer, revalorar aqueles valores da nobreza e negar esses valores que estão ligados a uma moral do escravo, né? Mas vamos lá, eu quero passar alguns slides aqui para a gente ir tomando isso como base, né? Não há amor e bondade suficientes no mundo para que ainda se possa oferecê-la a seres imaginários. Obviamente que ele faz referência aqui aos seres sobrenaturais, aos deuses, né? Toda palavra é uma máscara, todo discurso é uma fraude, toda filosofia é uma pantomima. Quem não sabe o que é pantomima é um tipo de teatro de fantoches, né? O que ele faz é uma coisa muito interessante, que na biografia do Nietzsche ele propõe ser um demolidor do edifício filosófico. Ele cita que não é um filósofo, ele é dinamite, ele está destruindo a história da filosofia para demonstrar os artifícios utilizados pelos filósofos ao longo da história para transformar um ser humano em um não humano, sabe? Em um ser artificial, né? E aí ele vai dizer exatamente isso, as formas de convencimento que se convencionaram ao longo da história são pantomimas, são teatros de fantoches, né? E aí tem um livro muito bonitinho, que é o primeiro livro que ele escreve. Ele é rejeitado, este livro, especialmente pelos seus pares dentro das universidades na Europa, né, pelos outros filólogos, porque se esperava, né, da promessa da Basileia, que era Nietzsche. Nietzsche era uma promessa, 24 anos, um catedrático universitário, um gênio. Né? Se esperava que dele viesse ali um escrito fundamentalmente filológico, né, clássico, e ele escreve um livro de filosofia. Né? Isso causa um embaraço dentro da academia, mas o livro dele, depois de muito tempo, volta a ser lido e é encontrada ali a grandiosidade do pensamento de Nietzsche. O que ele faz? Ele vai fazer uma referência a dois deuses gregos, que é o Dionísio e o Apolo, e vai traçar modos de comportamento humano a o que ele chamava de pulsões, né? A pulsão dionisíaca e a pulsão apolínea. Tá? Para ser bem simples com isso, vamos pensar assim.
O deus Apolo, né, é o deus da ordem, é o deus da música, é o deus do sol, é um deus muito certinho, né? O deus Apolo é um deus muito certinho. Enquanto que o Dioniso é o deus do vinho, é o deus das festas, é o deus da loucura. Então, enquanto o Apolo é um deus muito certinho, o Dioniso já não é assim tão certinho. O Dioniso é um deus bem controverso, né? Muito complexo até, né? E desvirtuado em alguns aspectos, porque ele é um deus da loucura, um deus da inconsciência, enquanto Apolo é da consciência e da retidão. O que acontece? O Nietzsche vai dizer que nós somos seres de pulsões, tanto dionisíacas quanto apolíneas. Nós possuímos um lado que é muito racional, que é muito metódico, que é tipicamente humano, que é o da razão, da retidão. Mas nós também possuímos a loucura em nós. Nós também possuímos os desejos, as paixões. Nós também possuímos, né, a alegria, né, pujante em nós. Então nós somos apolíneos e nós somos dionisíacos. E é muito bonito como ele escreve. O teatro, né, o teatro trágico grego, ele era exatamente assim. Ele trazia o dionisíaco e ele trazia o apolíneo. Por quê? Existia um momento do teatro, né, do teatro trágico, da tragédia grega, que era a poesia. Durante a recitação da poesia, o rapsodo, né, ele tinha toda uma métrica a ser obedecida, era tudo muito ordenado, até o público ficava absolutamente em silêncio, tinha um lugar exato para se ficar, uma entonação certa de voz, né? Então tudo era muito retilíneo, muito certinho mesmo. E aí depois vem o momento da música. A música já era um momento de se extravasar as emoções. Na música não existia lugar certo, todos dançavam, o público também participava. E era isso, e era lindo e maravilhoso, né? Então a tragédia, ela expressava o lado dionisíaco, o lado apolíneo da humanidade. E isso era visto como natural, como importante, como bom, né? E aí o que aconteceu foi que a tragédia não existe mais, porque a própria vida humana, ela é trágica, porque nós não mais estamos vivendo pela própria vida, em função da própria vida. Nós somos agora, né, depois da morte, da tragédia grega, nós somos os frutos de uma tragédia armada que nós não temos como fugir dela. Então não há por que se rir disso, não há por que ter humor, né? Apenas chore. O seu choro é padecer com o Cristo. E aí o Nietzsche, obviamente, se opõe profundamente a isso. A pulsão apolínea, ela é vangloriada. A pulsão apolínea é entendida como positiva, enquanto que a pulsão dionisíaca é negada, é vista como negativa, é vista como pecaminosa e então, retirada do projeto da vida humana, né? Então, nós não somos mais dionisíacos desde a Antiguidade Clássica e passamos por toda a Idade Média e a Modernidade e nós não fomos mais dionisíacos desde então. Deixamos de lado uma parcela significativa do humano para sermos simplesmente apolíneos, né? O Nietzsche, então, quando ele diz na Grécia havia um equilíbrio entre Dionísio e Apolo, entre os instintos e a razão. Os instintos fazendo referência a Dioniso, a razão a Apolo. Esse equilíbrio foi desfeito por Sócrates e Platão em nome de um racionalismo. Por isso que o Nietzsche vai ser um antirracionalista. O racionalismo se baseia nessa ideia racional que é preponderante no que o ser humano deve ser. A busca humana é pela racionalidade. Então nega-se o ser humano de verdade. Em todos os tempos os sábios fizeram o mesmo juízo da vida. Ela não vale nada. Sempre, em toda parte, ouvimos sair de suas bocas a mesma palavra. Uma palavra repleta de dúvidas, repleta de melancolia, repleta de cansaço da vida, repleta de resistência contra a vida. Mesmo Sócrates disse ao morrer:
Olha, o que Nietzsche está dizendo é que a história do pensamento, né, como a história da filosofia, a história de todo o pensamento, é este teatro melancólico que nos incita a negar esta vida, porque uma vida verdadeira não existe neste mundo, ela é metafísica, ela é suprassensível e é a qual nós deveríamos buscar. A proposta de Nietzsche é um niilismo positivo. O que é niilismo? Niilismo é uma expressão que significa negação de valores. Quando você é um niilista, você está rejeitando os valores que estão sendo aceitos pela sua sociedade. Só que o Nietzsche vai perceber que o sacerdote ascético, ele realizou um niilismo tenebroso, que fora realizado ao longo da história com a negação dos valores que existiam na antiguidade. Os valores que valoravam verdadeiramente a vida humana, que valoravam verdadeiramente a carne, a pujança, os instintos e a sensualidade humana. Estes valores eles foram negados pelo sacerdote ascético, né? Que pregou então a mortificação humana, a melancolia, que pregou a busca por uma verdade racional e que tudo aquilo que tem a ver com a corporeidade, que tudo aquilo que tem a ver com a sensualidade, com os desejos, com as expressões mais ligadas à pulsão louca e dionisíaca, tudo isso era mal. Então aquele niilismo é que deve ser desfeito. Como? Com um novo niilismo. Agora nós precisamos negar estes valores que estão vigorando agora, que vigoram hoje. E que valores são esses que vigoram hoje? Estes produzidos por um projeto nefasto ao longo da história realizado pelo sacerdote ascético. Então, o bom é ruim? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer o bom ser bom. Então, quando você está se satisfazendo de algo, e isso é bom, tem que ser bom. Quando você tem poder, isso é bom, tem que ser visto como bom. Mas o que a história fez? A história fez com que, se você tem poder, você tem que sofrer por isso. Olha, você está sendo grande, você está sendo elogiado. Sofra por isso, porque você está sendo elogiado. Né? Não tenha ambições. O bom cristão é aquele que não tem ambições. O Nietzsche vai dizer que precisamos revalorar, transvalorar. Nietzsche demonstra na genealogia da moral que os valores de bondade e maldade não são transcendentes, não são absolutos, não são transcendentes, não vem de fora do ser humano o que é bom. E aí o que se produziu na história? Esta noção terrível de que o bem tem uma origem externa ao ser humano e que nós devemos, a esta origem externa, encontrar os caminhos para chegar ao bem. E que tudo aquilo então que se produz enquanto humanos e que não vem de fora, que não vem desse ser transcendental, é mal. Então, se nós produzimos modos de vida que se diferenciam daquelas regras que vêm do ser eterno e divino, nós somos maus. E Nietzsche diz que não, precisamos fazer um novo niilismo. Precisamos matar Deus. Precisamos matar a metafísica. A morte de Deus, né, que está tão expressa lá no livro de Nietzsche, Assim Falou Zaratustra, que é o seu livro mais conhecido, na verdade, gente, é uma expressão que ela tem um significado muito interessante. Nietzsche não diz que Deus não existe. Nietzsche propõe que nós matemos Deus. Porque na visão de Nietzsche, a criação de Deus é uma criação humana que se viu na necessidade de satisfazer os interesses, especialmente dos indivíduos mais fracos, e que encontraram um modo muito sedutor de tomar o poder. Tomar o poder através disso, da sedução. Você é pobre, você é miserável, você é fraco, você é feio, mas isso tudo é bom. Não se preocupem, vem para junto comigo. Vamos juntos bradar e dizer que isso tudo é bom. Mas olha que coisa sedutora, gente. E
quando as pessoas abraçaram este projeto, constituiu-se um mundo da melancolia, constituiu um mundo da decadência da cultura humana. Tá? O que o Nietzsche propõe é este novo niilismo, que vai então matar Deus, que vai então constituir uma sociedade baseada em outros valores. Valores que já foram valorados no passado, mas que necessitam ser retornados ao seu valor de origem. Tá? O que nós vamos fazer então é transvalorar os valores, é identificar a vontade de potência. A expressão vontade, o Nietzsche retira, de algum modo, do pensamento de Arthur Schopenhauer, que é um outro filósofo alemão, antecedente de Nietzsche, que escreve um livro muito bacana chamado O Mundo como Vontade e como Representação. Livro que talvez tenha causado em Nietzsche uma mudança do seu centro de pensamento. E o Schopenhauer, que é um filósofo pessimista, mas que vai dizer assim, tudo na realidade, tudo, absolutamente tudo, é simplesmente um compasso entre a vontade. Tudo possui vontade, toda realidade ela possui desejo inscrito em si de propagar-se. Enquanto o ser humano, vontade de viver, toda célula sua possui em alguma medida uma vontade, que é este caminhar do devir histórico, é vontade. E que nós não conhecemos nada, na verdade. Tudo o que nós absorvemos da realidade seria a representação da realidade. Né? Então, resgatando uma visão lá dos céticos da filosofia helenística, ele vai dizer que tudo é representatividade, tudo é representação, também fazendo uma referência ao pensamento kantiano, ao idealismo transcendental kantiano. Né? Tudo é representação, tudo é fenômeno. Não existe, né? O número, não existe o ser em si mesmo, não existe uma realidade em si mesma. Tudo é mera representação e as representações elas podem se modificar em função das vontades. E o que Nietzsche vai dizer é que a vontade não é uma vontade qualquer, é uma vontade de potência, é uma vontade de dominar. Você não quer simplesmente ser o que você é hoje, amanhã. Amanhã você quer dominar o seu eu de hoje. A vontade de potência é essa vontade de sobreposição, é essa vontade de ascensão, de tornar-se melhor, né? Tornar-se mais digno, tornar-se mais, voluptuoso, tornar-se mais superior. Essa ideia de vontade de potência, tudo no mundo possui vontade de potência. O problema do ideal apolíneo, né, é que o ideal apolíneo ele foi negando a vontade de potência, enquanto que ele dava como valor a fraqueza, a feiura, a tristeza, sabe? Tudo aquilo que vai encontrar a vontade de potência, a vontade de dominar, de ser proprietário de si mesmo, sabe? De ter a consciência de que você é o constituidor de você próprio, né? Então, assim, o ideal apolíneo negou absolutamente a vontade de potência. E a transvaloração dos valores, ela vai se basear na vontade de potência, né? O ideal platônico socrático conduz a vida para a negação de si mesmo. A moral cristã, que é oriunda do platonismo, coloca o sujeito como um ser submisso e sofredor. É uma moral do fraco, é uma moral do servo, é uma moral do escravo. A transvaloração vai te dizer, torna-te quem tu és. Torna-te quem tu és vai buscar lá no seu âmago o que tu és de verdade, um sujeito de vontade de potência, que consegue, né, se tornar superior ao que você foi e ao que você é. Consegue se superar a cada dia. A superação, né, que é deslumbrante, se
torna possível quando você não se acabrunha, quando você não se vê como um fruto do desejo externo de um ser sobrenatural, tá? Então, precisaríamos buscar nossa vontade de potência. Agora eu quero ler algumas passagens dos livros de Nietzsche para a gente entender um pouco sobre isso. Tudo aquilo que era débil, humilde, medíocre, eles apresentaram como sendo bom, enquanto as palavras como nobreza, honra, valor eram vistas como mal. Então, é exatamente demonstrar que enquanto você é pobre, fraco e feio, aí sim, você está no caminho correto para a sua salvação. Mas quando você se ergue, né? Quando você é deslumbrante, quando você é incrível, você está no caminho do mal, né? Demonstrando que ali há vaidade. A vaidade seria um mal terrível. O resultado desse trabalho, feito por séculos de pregação cristã, foi o enfraquecimento das energias vivificantes da sociedade ocidental, especialmente das suas elites, na medida em que o doentio moralismo ensinou o homem a envergonhar-se de todos os seus instintos. Então, se você deseja o outro, envergonhe-se disso. Sinta-se mal porque você deseja, porque você quer mais do que você possui, porque você quer o outro, porque você quer a si mesmo. Envergonhe-se de desejar. Esta é a moral, né, das catacumbas. Transformaram a prostração e a pobreza em virtude, e a abjeta covardia de dar o outro lado da face em caso de agressão num ato de sublime perdão. E aí, gente, ele vai então se colocar em oposição drástica ao ideal ascético. A palavra ascese deriva da dialética ascendente do pensamento de Platão, na qual Platão considerava que o caminho verdadeiro, né, para o filósofo era um caminho de ascensão da alma em direção ao mundo inteligível. O que ocorre dentro do pensamento, especialmente filosófico, para o cristianismo, é a transformação dessa noção platônica de dialética ascendente em uma ascese cristã. O trabalho do ser humano na vida aqui na Terra seria um trabalho de elevar-se enquanto espírito para chegar ao céu. A ascese traz consigo uma série de comportamentos, de atitudes, de pensamentos que conferem ao ser humano uma condição ínfima, muito pequena, mas que fundamental para que este ser humano seja salvo. A salvação estaria ligada ao alcance de um estado de pobreza, tanto material quanto também uma pobreza intelectual. Você não pode duvidar, você não pode questionar, você tem que aceitar o dogma. Né? Você aceitando o dogma, você se resigna ao dogma. Né? E aí, este ideal ascético, né, é o ideal da vida entendida como uma ponte para outra vida. Então é a ascese, é a ascensão. Né? O homem, então, se torna este animalzinho, um animal de rebanho, né? Que é arrebanhado muito facilmente e que sua vida ela tem muito pouco sentido, porque a individualidade ela não tem significado. Você simplesmente é só mais um dentro daquele grande rebanho e que segue ali o cajado do pastor. Né? E este pastor vai te levar para o lugar verdadeiro para onde você seguia. Né? E o Nietzsche vai falar que mentira descabrosa. Né? Por quê? Porque nós, enquanto seres humanos, desejamos sempre querer algo. Né? Ele vai dizer, o homem preferirá querer o nada a nada querer. E o nada é aquilo para o qual nós caminhamos, de onde nós viemos. Você veio do nada e você está indo para o nada. E é isso que você está querendo, o retorno ao nada. Um nada que simplesmente é nada. É de onde você veio, é o que você era antes de você nascer. Porque vida, vida, vida é essa que nós temos agora, é o hoje. Tá? E aí, cara, eu tenho uma ideia que é muito bonita do Nietzsche,
que é o amor fati, que ele resgata lá dos estoicos, né? Que é o amor ao momento vivido. Porque eu perguntei no início do nosso vídeo, você viverá esta mesma vida milhões de vezes? Você está fazendo o que é certo? Ame o que você tem agora. Ame o seu corpo agora. Ame a sua casa agora. E se esforce um pouquinho para deixar o seu corpo mais bonito, a sua casa mais bonita, mais satisfeito. E sinta orgulho. Sinta orgulho do que você está fazendo. Porque cada dia que você acorda, você está continuando o seu projeto de ser humano, como dizia lá o imperador Marco Aurélio. O estoico imperador Marco Aurélio dizia: todo dia quando eu acordo, eu estou, na verdade, continuando meu projeto de homem. Sinta orgulho do que você fez. Eu acordei hoje, eu tenho que sentir orgulho do que você fez ontem, do que você fez nos seus 35 anos de vida. Por quê? Porque senão, cara, você só fica na expectativa de um futuro que não virá. Porque é como correr atrás do arco-íris. Esta é a febre das catacumbas. A busca pelo nada do ideal ascético. É a moral dos escravos, que deve ser negada em função da moral dos senhores, que se orgulha, que se satisfaz, que se entende como vontade de potência. O foco desse trabalho é o que Nietzsche chama de rebelião escrava da moral. Segundo o filósofo, a nobreza cavalheiresco-aristocrática cria para si o termo bom, no sentido de se autoafirmarem de categoria superior. Não obstante, esta mesma nobreza também cria o termo ruim para se referir ao que é baixo, plebeu e comum. Por outro lado, o ressentimento inverte este modo de valoração nobre e parte do outro para se resignar. Criam o mal, com U, referindo-se àqueles nobres, e bom, referindo-se a si mesmos como o oposto ao que é nobre. A moral do escravo é a moral do ressentimento, é a moral da má consciência. Ressentidos que estão os arrebanhados, os fracos e melancólicos, por não constituírem em si próprio forças para saírem da condição de fraqueza, de baixeza, simplesmente dizem que esta que é a vida boa, esta que deve ser a vida verdadeira. Então, a vontade de potência e que chega neste mundo no qual nós vivemos, e o Nietzsche vai escrever isso em 1880, se não me engano, 1888, né? Ele vai dizer que este mundo é o mundo que está se preparando para surgir um indivíduo que viverá da vontade de potência e que transvalorará os valores. Este indivíduo é o além do homem. Este indivíduo é o que nós chamamos de super-homem. O super-homem é aquele que deflagrará a revolução na moral. Tá? É aquele que trará de volta a valoração da vida, a moral do Senhor, e tornará o ser humano um humano com plenitude, tomando sim a vida como o critério primordial e maior dos valores, e não a morte. Porque o que ocorreu no niilismo do sacerdote ascético foi o valor absurdo para a morte. Esperamos ansiosamente para o dia da nossa morte, quando encontraremos-nos com o ser maravilhoso que nos dará a eternidade. Não. Nietzsche vai dizer que o super-homem é aquele que destronará Deus deste lugar de ameaçar os seres humanos com uma ameaça invisível da danação eterna. Tá? O super-homem pode ser eu, pode ser você. O super-homem, o além do homem, podemos ser todos nós. O niilismo de Nietzsche nos transporta para um ser si mesmo,
que pode se tornar escasso de nós. Nós podemos nos perder de nós próprios quando nós não percebermos que nós estamos no nosso âmago, no nosso interior. Nós somos o que nós fazemos de nós próprios. Não existe uma essência prévia, não existe uma essência pré-estabelecida e dada por qualquer ser sobrenatural. Tudo o que nós somos é fruto do nosso desejo e não há o que você faça. Você pode sofrer a sua vida inteira negando os seus desejos, as suas emoções, ou você pode se orgulhar do que você é, do que você fez de si mesmo ontem. E você pode amar o seu destino. Você pode possuir este amor fati, tá? E aí? O que você acha? Você vai viver milhões de vezes esta mesma vida. Você está fazendo o que é certo ou não? Você continua se guiando por algum livro, ou por algum sacerdote ascético, ou por algum outro asceta que te diz que a vida verdadeira virá quando você morrer? Você não acha que existe alguma vantagem em tirar das pessoas o desejo pela vida e colocá-las desejosas de morte? Vamos nos questionar, vamos filosofar sobre isso. Gente, muitíssimo obrigado por ter assistido. Essa aula é uma aula que eu amo, tá? Depois eu quero até produzi-la de uma outra forma, mas eu acho que a gente tem que entender que o Nietzsche ele exerce uma influência muito grande no século XX, e se nós vivemos hoje um mundo muito mais aberto para o desejo, para a expressão do que você pensa de um si mesmo, sem sombra de dúvidas, existe aí um poderzinho, uma forçazinha que Nietzsche ajudou a nos tornarmos mais nós mesmos, a encontrarmos-nos na nossa individualidade, tá? Então, palmas para Nietzsche. Ainda que você seja cristão e ainda que você continue acreditando em Deus, existem sim pensamentos muito diferentes daqueles que são seus, e nem por isso nós podemos deixar de estudá-los, tá bom? Um grande abraço, valeu, se gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve aí no canal e até o próximo vídeo, valeu, falou, até mais, tchau, tchau.